Olá, bom dia a todos, boa noite, boa tarde, você que vai visualizar esse vídeo. Pois é, eu estava aqui meditando quanto os nomes dos pastores hoje estão sem um pequeno valor, sem um pequeno respeito por parte de muitas pessoas. E isso entristece muito, porque o nome do pastor é um nome reverenciado, um nome que deveria ser honrado, e repito, reverenciado por todos, porque o verdadeiro pastor luta pelo bem-estar das pessoas. O verdadeiro pastor luta pelo bem-estar das ovelhas de Jesus Cristo. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mas nós temos visto hoje, estamos contemplando hoje, um pequeno valor que tem o nome de um pastor. É blasfemado, muitos fazem pouco do nome do pastor nas redes sociais. E isso entristece muito, porque apesar da gente saber que tem os falsos líderes, tem muitos que os falsos são aqueles que faz a obra por dinheiro, outros faz a obra para contender, disse Paulo, mas ele diz que outros de ânimo pronto, por amor à obra, ele faz por interesse não pessoal, mas interesse espiritual, para que as pessoas venham se converter dos seus pecados e venha ter uma vida plena na presença de Deus. Mas por causa dos falsos profetas, dos falsos líderes, que se multiplicou, porque a gente sabe que desde o Velho Testamento tem os falsos profetas, os falsos líderes. Na igreja primitiva existia os falsos apóstolos, os falsos líderes das igrejas. E por causa desses falsos, o nome dos verdadeiros são blasfemados. E eu estava aqui pensando que esse é o motivo de o nome de pastor hoje não ser um nome respeitado, um nome reverenciado, por causa daqueles que se dizem verdadeiros sendo falsos. E muitas pessoas, por não ter visões espirituais ou não buscar em Deus para saber quem são os verdadeiros e quem são os falsos, eles ficam acompanhando esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, sem ter nenhum compromisso com a verdade. E eu me lembro que eu ouvi uma história que no passado o nome do pastor era tão reverenciado que conta a história que uma certa vez uma mãe, tinha um filho muito rebelde e esse filho resolveu ir-se embora. E então essa mãe colocou uma Bíblia dentro da bolsa desse rapaz sem ele saber. Lá na frente aconteceu-se um roubo dentro do ônibus que ele estava, e ali começaram a fazer ali uma vistoria nas bolsas de todos os passageiros, e quando chega na bolsa dele, estaria ali uma Bíblia na bolsa dele. Quando o policial abriu o zip da Bíblia, que viu da bolsa, que viu a Bíblia dentro, nem sequer verificou a bolsa dele, porque ali estava a Bíblia. E por causa daquela Bíblia, ele viu que aquele homem era um servo do Senhor. Você tem uma ideia como um servo do Senhor tinha respeito, era reverenciado. Do pastor da mesma forma. E
E a gente vê hoje tantas blasfêmias, tantas críticas, até generalizada, com o nome de pastor, virou piada por causa dos falsos profetas. Mas eu quero dizer para você que vai visualizar esse vídeo, que não tenha isso como que todos os pastores sejam falsos, mas reconheça que existem os pastores verdadeiros ainda. Existem pastores que lutam pelo bem-estar espiritual do povo. Ele não faz a obra de Deus por dinheiro, não. Ele faz por amor a obra do Senhor. Ainda existe. São minoria, é verdade, mas ainda existe. Então não despreze, não vá generalizar que todos os pastores sejam infiéis, que todos os pastores sejam, ia falar aqui pilantra, né? Porque existem muitos, né? Mas não tenha todos os pastores com essas qualidades ruins, má. Não tenha isso, não. Reconheça que existem os verdadeiros também. E os verdadeiros, eles oram, eles choram pelas almas. Eles pregam o verdadeiro evangelho nas igrejas. Então, o verdadeiro evangelho tem que ser pregado. E se esse verdadeiro evangelho não é pregado na sua igreja, na sua cidade, procure uma igreja verdadeira, uma igreja verdadeira onde se prega o verdadeiro evangelho. Mas não generalize em dizer que todos os pastores são ladrões, todos os pastores são maus. Não, existe uma classe ainda, que ainda luta pelo bem-estar do povo de Deus. Não generalize, não. Não despreze todos os pastores. Mas faça um exame para saber quem são os verdadeiros, quem são os falsos. Mas não critique todos, não despreze todos. Pois nós sabemos que os falsos existem, mas os verdadeiros também existem. Então faça um exame e procure verdadeiramente quem são os verdadeiros. Se você me perguntar, então, como eu posso saber quem são os verdadeiros? Olhe para a palavra que ele prega. Olhe para aquilo que ele está ensinando. Preste atenção. Se é bíblico, se é antibíblico. Analise as suas obras. Vê o que ele pratica. Vê as suas práticas. E daí você vai saber quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Jesus contou uma parábola que não se pode uma árvore boa dar frutos bons, e nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Espero que você entenda essa palavra. Então não tem como um falso profeta pregar o verdadeiro evangelho. Nunca. Sempre ele vai pregar o falso evangelho. E o falso evangelho está explícito na Bíblia. Não creia nos falsos profetas, creia nos verdadeiros. O falso profeta, ele não luta pela sua vida espiritual sadia. Ele sempre quer pregar pelo seu bem-estar material, porque é isso que lhe convém. Mas Jesus quer o bem-estar, com certeza, de todos nós, mas principalmente espiritual, principalmente a sua alma. A sua alma está bem com Deus, a sua vida transformada pelo Espírito Santo. É isso que Deus requer do ser humano, que Deus quer. Busque em Deus essas coisas. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Casa, moto, carro. É isso. As coisas materiais, ele acrescenta se for da sua vontade. Mas não busque primeiro os bens materiais, porque o falso profeta prega isso, que você tem que ser rico, você não pode ser doente, você não pode ter doença, que você não pode ser pobre, você tem que ser rico.
E esse é o falso evangelho. São as campanhas que você assiste aí para um falso evangelho enriquecedor. Isso é mentira. É mentira. Então não ouça esses falsos profetas. Ouça o verdadeiro evangelho. Pessoas que querem ver, primeiro, ver você bem, primeiramente, a sua alma, a sua transformação de vida, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você com essas palavras. E não deixe de ser enganado por aqueles que são falsos ministros da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, estamos aí no YouTube, né, o canal Vida de Pastor no Interior, né, @Pastor Benjamin, né, só início PR, @PR Benjamin Rodrigues. Benjamin Rodrigues 4143, né? E aí se inscreva lá no meu canal, né? Pesquise lá, Vida de Pastor no Interior, no YouTube, tem vários vídeos lá edificativos para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando você, que Deus abençoe você.